Oi, amores! Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, todos animados porque o final de semana tá chegando? Eu tô animadíssima, mas vou ficar morrendo de saudade de vocês esses dias. E vocês? Vão ficar com saudade de mim? Bom, já que a gente agora já conversou um pouquinho, vamos começar a nossa aula. Hoje, o assunto de hoje é um assunto da aula passada. Vocês lembram que ensinei a vocês continha de divisão com dois números? E aí, o que é que vocês acharam? Acharam difícil? Acharam fácil? Bom, para quem achou difícil, hoje vamos relembrar essas continhas e fazer mais atividades sobre elas. E para quem achou fácil, melhor ainda, a gente vai fazer mais atividades para poder exercitar ainda mais o aprendizado. Então, vamos começar. Hoje, nossa atividade de matemática é no nosso livro fininho, esse aqui, ó, certo? Então, todos pegando o livro fininho e abrindo na página 54, que é divisão com divisor maior do que 9. Vamos começar? Antes de começar, eu vou colocar duas continhas aqui no quadro e vou responder com vocês, para que quem tiver com alguma dúvida possa ajudar, né? Possa ajudar, possa relembrar, possa tirar essa dúvida aqui junto comigo. Então, vamos começar. Hoje a nossa continha é, ó, 450 dividido por 10. Então, antes de começar, o que é que a gente tem que ter? Isso mesmo, a tabuadinha do lado. E qual é a continha de tabuada que vamos fazer? Isso, a tabuada do 10. Vamos começar? Bom, eu já aproximei meu celular para que vocês possam ver melhor o quadro. Então, vou fazer aqui, ó, vou dividir para ficar melhor, né? Para a gente ter uma tabuadinha aqui do lado. Então, vamos começar a nossa tabuada. 10 vezes 1 é igual a 10. 10 vezes 2 igual a 20. 10 vezes 3 igual a 30. 10 vezes 4 igual a 40. 10 vezes 5 igual a 50. 10 vezes 6 igual a 60. 10 vezes 7 igual a 70. Vamos fazer até 10 vezes 7. Se a gente precisar de mais, a gente continua, tá bom? Então, vamos começar. Lembra, dividir sempre número por número. 4 é maior que 10? É menor. Não tem como dividir número menor aqui por um número maior aqui. Tem que ser ao contrário. O número pequeno tem que estar aqui, o grande tem que estar fora. Como aqui, ó, não dá para dividir o 4, então a gente vai fazer o quê? Vai dividir, ó, os dois juntos, o 45. Então, lembrem, quando esse número for menor que esse, ao invés de a gente dividir só o número da frente, a gente divide os dois juntos. Isso mesmo. Então, a gente vai dividir 45 dividido por 10. Como é que a gente faz isso? Bora ver? 10 vezes quanto que dá 45? Não tem, né, gente? Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o menor número próximo de 45. Então, o menor número próximo de 45 é 40. 10 vezes quanto que é 40? 10 vezes 4. Então, ó, eu boto o 4 aqui e desço o 40. Lembra que é sempre continha de menos. 45 menos 40 fica quanto? 5. Eu boto meu 5. Mas ficou faltando eu dividir esse zero aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Descer o zero. Isso mesmo. Então, aqui vai ficar 50. 10 vezes quanto, gente, que é 50? Bora ver? Achei. 10 vezes 5 que é 50. Então, eu vou botar o número 5 aqui. E vou botar o meu 50 embaixo do outro 50. Lembra que é sempre continha de menos. 50 menos 50 igual a 0. Deu 0, ó. Fechou a casinha, acabou nossa conta. Então, a resposta é aqui, ó, que se chama
quociente. E esse aqui se chama o resto. Isso mesmo. Tá vendo? Não teve mistério nenhum. A única coisa que eu precisei fazer a mais foi uma tabuadinha para poder me ajudar. Agora, eu vou colocar outra continha para poder ajudar ainda mais vocês, tá bom? Bom, a nossa próxima continha é 300 dividido por 15. Então, o que é que a gente precisa fazer? Isso mesmo, a tabuada do 15. Vamos fazer? 15 vezes 1 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 15 vezes 3 é igual a 45. 15 vezes 4 é igual, ó, a quê? Isso mesmo que vocês disseram. Mas esses meus alunos são demais, viu? 15 vezes 4 é igual a 60. Bom, acho que até o 4 a gente vai precisar mais que isso, não. Mas se a gente precisar, eu continuo a tabuada, tá? Então, vamos começar. Eu não posso dividir só o 3, porque o 3 é menor que 5. Então, eu tenho que dividir dois números juntos, que é 30. Então, 15 vezes quanto, gente, que dá 30? 15, ó, vezes 2. Então, eu boto meu 2 aqui e desço o meu 30, né? Então, 30 menos 30 é igual ao quê? Isso mesmo, 0. Mas ficou faltando eu dividir um 0 aqui. E agora? Se eu descer vai dar 0, o que é que acontece? Bom, gente, quando acontece isso, ó, bora por parte. Deu 0. Agora eu desço o meu outro 0. Como aqui, ó, não tem mais o que dividir, eu fecho a conta. E aqui, sabe o que eu faço quando tem, ó, quando deu esses dois zeros? Eu acrescento, ó, um zerinho aqui. E pronto, acabou a nossa conta. Lembrem, quando acontecer isso, desci o 0. O próximo número para dividir era 0 também. Eu boto dois zerinhos aqui, fecho e acrescento um 0 aqui. Então, esse aqui, ó, é o nosso quociente e esse aqui é o nosso resto. Já que agora a gente já relembrou um pouquinho como é que se faz essas continhas, vamos começar nossa atividade para vocês poderem, ó, exercitar. Então, vamos começar. Todos com o livro? Então, vamos. Abrindo na página 54, tá? Do livrinho fino. Vou começar a nossa leitura. Divisão com divisor maior do que 9. Uma biblioteca pública recebeu 882 novos livros para o acervo. Esses livros serão distribuídos igualmente nas prateleiras disponíveis da biblioteca, ou seja, todos os livros vão ter a mesma quantidade em todas as prateleiras. Calcule quantos livros serão colocados em cada prateleira se houver disponíveis nessa biblioteca. Vamos dizer que uma biblioteca tenha 14 prateleiras. Então, quantos livros vai ficar em cada uma? O que é que a gente faz? A gente vai dividir a quantidade de livros que ele recebeu pela quantidade de prateleiras. Esse vai ser a nossa primeira aqui. Qual foi a quantidade de livros que ele recebeu? 882. E quantas prateleiras tem aí nessa primeira escola? 14. Pronto, ó. Já realizamos a nossa primeira continha. Ainda não respondemos por quê. Aí vai ser com vocês. Pronto. Aproximei mais um pouquinho para vocês verem melhor. E aqui, ó, eu peguei a quantidade de livros que eles receberam e dividi pela quantidade da primeira prateleira que tem, que são com 14. Já na próxima, são 16 prateleiras. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Pega a quantidade de livro que ele recebeu, que foi 882, e divido por 16 prateleiras. E na próxima, faço a mesma coisa. Pega a quantidade de livro que ele recebeu. Eita, desculpa. 82.
e divido pelas 21 prateleiras. Então, nessa escola só tinha 14, então eu vou ter que fazer essa divisão. Nessa escola só tinha 16, então eu vou ter que fazer essa divisão. E nessa só tinha 21, então eu vou ter que fazer essa divisão. Então, vocês vão fazer, ó, essas 3 continhas para poder saber quanto é que fica. Depois de vocês realizarem essa atividade, a gente vai para a página 55, 14º quesito. Efetue as divisões e indique o quociente e o resto de cada uma delas. Vocês já sabem que eu falo direto para vocês. Quociente é a respostinha que dá aqui. Resto é a que dá aqui embaixo. Aí, ó, tá a continha. 850 dividido por 15. É como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, tem essas duas continhas aí, né? 850 dividido por 15 e 324 dividido por 27. Vocês vão resolver essas duas continhas de divisão e vão saber qual é o quociente, que é a resposta daqui, e qual é o resto, que é a resposta daqui. A mesma coisa. Quociente dessa aqui, resto dessa aqui. Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão para a questão 15, 15ª. Uma confeiteira recebeu uma encomenda de 240 bombons. Para embalar os bombons, ela tem 2 tipos de caixa. Em uma das caixas, gente, tem, ó, 12 lugarzinhos, então dá para colocar 12 bombons. Na outra, só tem 9, só dá para colocar 9 bombons. Na caixinha A, dá para colocar 12, e na caixinha B, dá para colocar 9. Agora, a letra A. Se vocês forem usar a caixa do tipo A, quantos bombons ela vai conseguir completar? E aí? Quantos bombons? Como é que a gente pode fazer isso? Isso mesmo que vocês devem estar pensando. Vamos para o quadro aqui para explicar a vocês? Bom, nessa continha da 15, a letra A, ela está perguntando, ela tem 240 bombons e ela quer saber, se fosse completar cada caixinha com 12 bombons, quantas caixinhas ela ia conseguir fazer recheada de bombons? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a quantidade de bombons que ela tem e vai dividir pela quantidade de espaços que tem na caixinha A. Então, qual é a quantidade de bombons que ela tem? Ela tem, ó, 240 bombons. Então, ela vai dividir pela quantidade de espaços que tem na caixinha A. Então, quantos espaços elas têm na caixinha A? Tem 12 espaços. Então, vocês vão ter que fazer essa continha. 240 dividido por 12. Lembrem de, ó, fazer a tabuadinha do 12 para ajudar vocês. Aí, ela tá perguntando embaixo se vai sobrar. E se sim sobrar, quantas vai sobrar? Então, como é que a gente vai saber quantas sobrar? A resposta que der aqui dentro, ó, daquele parêntese, é a quantidade de bombons que vai sobrar. Então, se der 0, não vai sobrar nenhum bombom. Mas se der algum número, é porque vai sobrar bombom e vai sobrar aquela quantidade que deu aqui. Agora, vamos para a letra B do 15. E se a gente, ao invés de ela usar a caixa do tipo A com 12 espaços, ela usar só a caixa do tipo B com 9, quantas caixinhas ela vai conseguir encher? Como é que a gente precisa fazer para saber? Bom, agora vamos fazer a B. Quantos bombons ela tem no total, gente? Ela tem, ó, 240 bombons. E quantos espaços tem na caixinha B? Tem 9 espaços. Então, ela vai ter que dividir 240 dividido por 9. Vocês vão, ó, ter que fazer a tabuadinha do 9 para poder ajudar vocês. Aí, aquela mesma pergunta. Se sobrou ou se não sobrou, e se sobrar, falar a quantidade que sobrou. Depois que vocês terminarem a página 55, vocês vão para a página, gente, 56, a questão 16. Ele está falando. Em uma pista de corrida com 50 metros, com formato circular,
Paulo percorreu uma distância de 475 metros. Então, quantas voltas ele deu para poder fazer essa distância? Como é que a gente vai fazer isso? Muito fácil. A gente vai pegar, ó, essa aqui é o que eu tô falando, gente, é a questão 16, tá? E a letrinha A. A gente vai pegar a quantidade de quilômetros que ele fez no total, que foi 475. E vai dividir pelo tamanho que é uma volta só. Qual é o tamanho de uma volta só? O tamanho, gente, aqui, ó, de uma volta só é 50 metros. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vocês vão precisar fazer a tabuadinha dos 50. Se vocês tiverem dificuldade, pode utilizar a calculadora para fazer só a tabuada. Divisão não, tá? Só a tabuada. Aí vocês vão resolver essa continha aqui. Vocês vão descobrir quantas voltas ele deu para poder percorrer todo esse metro aqui. Aí depois, vamos agora para a letra B. Na B tá perguntando. Além de dar as voltas completas, o atleta precisou percorrer mais alguma distância? Se sim, quantos metros? Como é que a gente vai saber se ele precisou percorrer? Vai sobrar nessa continha, gente, um número aqui. O número que sobrar aqui dentro daquela caixinha será a resposta da letra B. Aí depois vamos para a letra C. Como é que a gente vai para a letra C? Nessa pista, Amanda percorreu 30 metros a mais do que Paulo. Podemos afirmar que ela completou 10 voltas nessa pista? Como é que a gente vai saber? Bom, vou ajudar vocês nessa, tá? Deixa eu só apagar que a gente volta aqui no quadro. Bom, vou explicar para vocês que é meio complicado isso aqui. O número que sobrou aqui embaixo, eu vou dizer agora para vocês, porque a gente precisa poder botar aqui, tá? Aquele número que eu disse que era para a resposta da letra B foi 25 metros. Sobrou nessa corrida aí 25 metros. Então, vocês vão botar 25 mais a quantidade de metros que a Amanda fez a mais. Então, a quantidade de metros que a Amanda fez a mais foi 30. 25 mais 30 é o quê? Isso mesmo, 55. Aí, depois a gente vai fazer o quê? Vai repetir o 55. Mas, qual é o tamanho de dar uma volta só? O tamanho de dar uma volta só é 50 metros. E aí, vai somar. 55 mais 50 é o quê? Ah, isso mesmo. Eita, faltou 5. Calma. 55 mais 50. Desculpa, gente, peraí. Eu errei só essa parte do lado. Desculpa. Eu somei, não é pra somar assim, não. De novo, eu repito esse 55 daqui de baixo e boto o sinalzinho de igual. Então, 55 é a mesma coisa que 50, que é o tamanho do círculo, mais 5. E essa é a resposta da letra C. Aí ele tá pedindo para botar uma respostinha na linha. Como é que é a resposta que vocês vão botar? Você botar sim, pois 30 metros a mais do que Paulo correspondem a 9 voltas completas, mais 55 metros, ou seja, 10 voltas completas mais 5 metros. Eu sei que eu falei muita coisa, mas vocês podem dar, ó, voltar e dar uma pausazinha para poder ver o que eu falei e copiei. E copiar, né? Mas eu vou repetir. Sim, pois 30 metros a mais do que Paulo correspondem a 9 voltas completas mais 55 metros, ou seja, 10 voltas completas mais 5 metros. Eu
tô falando, isso é a letra C, que tem uma linhazinha para vocês escreverem. E essa continha vocês vão fazer no quadrado, embaixo daquelas linhas. E agora, encerramos a nossa aula, gente. Hoje nossa aulinha foi bom, porque a gente deu para dar uma revisada, não foi? Tirar algumas dúvidas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei bastante. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática. Ah, e hoje termina a nossa Semana do Estudante. Vocês arrasaram, viu? Amei ver a participação de todos. Estão de parabéns. Depois a gente vai falar a data de vocês pegarem o prêmiozinho de vocês, tá? Mas tudo certinho. Ninguém vai deixar de ganhar. Um beijo, meu amor. Tchau, tchau.